Olá pessoal, tudo jóia? Aqui é o Luiz e comigo está o Rodrigo Demétrio. Fala aí pessoal, estamos aí. Para apresentar aqui esse episódio do podcast da PowerTech Brasil com os seguintes destaques. O David Hurley deixou a Acquia. O Mautic 2.16.2 vai ser o último da série 2. Vou falar um pouco também sobre como está o desenvolvimento do Mautic 3. Algumas mudanças no SEO do WordPress. E como o Cloudflare pode ajudar a segurança do seu Mautic. Tudo isso e muito mais nesse episódio. O David Hurley está fora da Acquia. Vamos começar falando aqui da saída do David da Acquia. Recentemente, o Cadila, que é um membro ativo aí da comunidade, publicou um texto do blog Maltian sobre a saída do David, que aparentemente aconteceu em fevereiro desse ano. Eu não tenho muito o que reclamar dele, até porque ele nos deu aí 100% de autonomia para poder fazer o Docker Mautic, a tradução do Mautic, né? Eu estou 1 ano e meio gerenciando o Docker e há 2 anos gerenciando tradução. O Rodrigo, no começo, né, Rodrigo? Você trabalhou um pouco mais com o David, né? Quando você começou a pesquisar sobre Mautic, né? Conta pro pessoal como é que foi esse nicho de relacionamento aí com o David. Realmente, à primeira vista parece uma perda, né? O David sair do projeto, que ele mesmo começou, é o filho dele. Mas eu vejo com bons olhos, né? A longo prazo, assim, já que o Mautic agora é gerenciado pela Acquia. Mas a nossa relação com o David, porque tem muito, né? Quem tem projeto pessoal, começa um projeto, qualquer projeto que seja, a gente coloca muito da nossa personalidade no projeto, e não foi diferente com o Mautic, com o David. Mas aqui no Brasil a gente sempre tivemos uma boa relação, acho que comparado até com os outros produtos open source. A gente sempre teve um bom tráfego de informação, de comunidade e de engajamento dos usuários. Isso eu acho que um pouco porque lá no começo ele foi muito aberto, até muito rápido. Sim. Coisa que depois ele aparentemente não demonstrou ao longo do tempo, mas lá no começo ele logo quando a gente descobriu que existia o Mautic e tudo mais, ele já disponibilizou a senha do site, né, que era o br.mautic.org, que até hoje existe o Joomla lá instalado, que é por onde muita gente começa quando digita Mautic, provavelmente é a primeira posição no Google orgânico, e por onde muita gente começa a fazer pesquisa. Então ele liberou aquela área para a gente traduzir. E aí isso foi um pontapé inicial bem bacana, porque quem procurava sobre o Mautic já se sentia tranquilo, né? Com algum começo, pelo menos, de alguma documentação já em português. E eu até estranhei na época a velocidade, porque eu procurei ele no LinkedIn, mandei a mensagem falando que poderia ajudá-lo a divulgar o produto e tudo mais, e em 2, 3 dias ele já mandou o login do Joomla. Achei ele bem ágil nesse sentido. Isso foi em 2015, né? 2015, foi janeiro, dezembro de 2014, por ali. Ele liberou e aí começou essa trajetória toda aí. Eu comecei a falar mais com ele em 2016, né, quando a gente montou a PowerTech, que aí você me apresentou, você falou dele e tudo, e com o tempo eu conversava muito com ele sobre as issues do GitHub, sobre as pools. Teve uma fase que ele era mais ativo, né, na comunidade. Ele respondia, ele comentava, ele fazia os merges, ele que gerenciava os lançamentos do Mautic. Só que com o tempo gerou-se alguns conflitos, né? Até porque o Mautic cresceu, e aquilo que o Rodrigo falou, né? O Mautic cresce, outras pessoas vão mexer, vão dar opinião, e a gente tem que entender que vai ser assim. O open source é assim, o open source não é de ninguém, né? Tem um fundador, um idealizador ali, mas vai ter muita gente, se o projeto andar e o Mautic deu certo, né? Tá dando certo, vai ter muita gente que vai mexer, né? Então tem que saber gerenciar isso, né, Rodrigo? Assim, eu sentia ao longo do projeto, e um pouco é a característica, eu acho, de quem tem essa questão
de perfeccionismo, de achar que está sempre... falta alguma coisa para você lançar um produto, para você interagir, que é um ponto que muita gente que trabalha com conteúdo, principalmente, que tem que levar em consideração, quando a gente vê alguns influencers, alguns youtubers, algum pessoal que faz cada tipo de conteúdo ou cada tipo de interação tão superficial, né? E eu acho que ele tinha um pouco disso de querer ajuntar um volume de informação que fosse entregar um valor de fato e depois ele fazia essa interação. Só que aí acabou que se espaçou muito, né? Cada interação dele era muito espaçada. Eu acho que até vale como exemplo, né? Para quem lidera um produto ou para quem trabalha com marketing de conteúdo, que às vezes a gente tem que trabalhar com aquilo que já tem na nossa cabeça mesmo, e a frequência é muito mais importante do que grandes lançamentos, né? Mas o caminho que ele, durante a gestão dele, do produto, ficou marcado com isso, né? Com grande espaçamento da comunicação, o que vem mudando, né? Depois que a Aqua assumiu, já tem pessoas encarregadas especificamente de gerenciar essa comunicação com a comunidade. Provavelmente ele será usado, né, o talento dele aí será usado talvez no lançamento de um novo produto open source, talvez, quem sabe no CRM, enfim, parado provavelmente ele não fica. Algumas semanas atrás a Ruth comentou na comunidade do Slack, até foi aí que o Cadila começou a especular, porque ele é muito bom em fazer isso, né? O Cadila, ele coloca fogo na comunidade todo dia. E ela disse que ele tinha saído, né, da empresa Acquia, mas que ele continuava lidando com o Mautic em relação à comunidade. É difícil de abandonar isso daí, né? Mas ele está ali ainda, né? Mas ele não é mais um funcionário, ele está como alguém que vai liderar a comunidade, né? Mas eu sou grato pelo David, pelos papéis que ele passou pra gente, né? De tudo isso. Em 2018... teve um período que ele entrou em contato e pediu para escrever artigo pro blog. Eu publiquei, acho que 3 artigos no blog do Mautic. Aí depois também ele sumiu, não respondeu mais. Mas assim, agora que a Ruth, depois que a Aqua sumiu, mudou muita coisa no Mautic, né? A gente que tá ali conversando diariamente, né? Eu passo ali quase 1 hora por dia só defendendo. Hoje você tem que defender o seu ponto, né? Antes o David deixava cada um fazer o que quisesse, era a maneira dele lidar com as coisas, ele só parava as pontas, né? Hoje não, hoje tem uma diretriz. Então a Ruth, que é quem gerencia a comunidade hoje, ela é bem ativa, ela pergunta todo dia, ela põe no Trello, ela marca a gente, né? Agora o Mautic tem uma equipe de educação, que são 6 pessoas que vão trabalhar exclusivamente em criar a documentação do Mautic, né? Criar ali toda a documentação, criar o help e fazer também o site, né? Coisa que ficou muito parado, né? O David ele concentrava muito nele disso, né? A comunidade em si, né? A Ruth, ela gerencia, ela escolhe os membros ali do Slack, cada um é um líder de um lugar, né? Então, assim, mudou bastante. Quando a Arca assumiu, mudou bastante. Eu acho que o David não se encaixou muito nessa de ter outros líderes, né? Não ser somente ele o líder, né? Porque hoje você tem um líder do software, você tem um líder da comunidade, tem um líder da educação, né? Eu respondo para um cara que ele é o líder da parte de DevOps do Mautic. Então, eu tenho que seguir o que ele me passa, né? Os ajustes que eu faço no Docker são de acordo com o que ele passa. Inclusive, a gente vai falar mais tarde do Mautic 3 também. Então mudou muito, né? Hoje eu não chego lá, eu tenho uma ideia, tá aqui. Hoje não é mais assim que funciona o Mautic. Você tem que defender a sua ideia. Beleza, você tem a ideia, me convença que ela é boa e por que eu tenho que colocar isso no Mautic. Eu acho que o software começa a ter qualidade quando ele chega nesse ponto, né? Você deixa de encher o software de coisa e você começa a pensar mais. Será que realmente compensa? Será que isso para o usuário final vai ser bom? Será que eu vou complicar muito? Então, eu achei, também concordo com o Rodrigo, que foi um movimento bom, né? Assim, a hora que a Aqua comprou. E acho que também pro próprio David também vai ser bom para ele começar alguma coisa nova. E eu acho que ele vai continuar mexendo ainda com aquele CRM que ele iniciou, né? Que seria muito bom, porque ele realmente consegue enxergar essas brechas de mercado e tem a coragem de começar um projeto, né? A gente sempre vê, mas ter a coragem de colocar a cara ali e fazer realmente são poucas pessoas que conseguem fazer isso, né, Rodrigo? Sim,
você criar um produto e ainda principalmente open source, né? Com que não é fácil você gerenciar ali, porque mesmo você fazendo, entregando muita coisa, sempre aparece aqueles, alguns chamam de haters, né? Mas aquele pessoal que critica tudo, né? Critica, porque o MyShow tá aberto há mais de um ano, e se você não souber lidar, né, com essa gestão, porque tudo fica transparente. Se você vai comprar um software ou um produto SaaS, não vai ter o fórum, né? Poucos têm o fórum que relatam os bugs ou os recursos que não estão. São poucos que têm isso. E aí, quando você deixa transparente, a gestão fica mais. Né, você tem que ter mais. Não é tão simples mesmo, enfim. Tá certo. A Acquia não fez nenhum pronunciamento formal aí sobre a saída do David, né? A gente vai aguardar aí mais novidades nos próximos dias. Continuando aqui sobre as novidades do Mautic 2.16.2. O time de desenvolvimento do Mautic publicou a versão 2.16.2 na última semana, e essa vai ser a última versão do Mautic antes da versão 3, né, de acordo com o comunicado interno aqui no Slack do Mautic Core. Basicamente, essa é uma correção dos bugs da versão 2.16.1, e o changelog está disponível no blog da PowerTik. Se você está usando essa versão 2.16.0 ou a 2.16.1, é altamente recomendado que você aplique essa correção da 2.16.2. E se você desenvolve plugins e temas, fica de olho, porque vai mudar bastante coisa em relação ao Mautic 3, e essa vai ser a última versão aí antes de virar a chave aí da série 2 para a série 3 do Mautic. Chegou a vez dele, né? O Mautic 3 está em fase final de lançamento e eu acho que deve sair mais uma versão agora em maio. O time de programadores está trabalhando ativamente nessa versão para que ela seja assim, a mais redonda possível, né? Mesmo que seja difícil acontecer, porque bugs são inevitáveis, né? Visto que eles mexeram ainda em todas as bibliotecas, classes e métodos do Mautic. Então vai ser uma versão bem mexida mesmo. Além do upgrade do Symfony, que já traz grandes benefícios para o Mautic, né, e também do Swift Mailer, todas as outras bibliotecas foram atualizadas e agora são facilmente atualizadas nas futuras versões. Acabou aquela história do Mautic que ele teve biblioteca defasada. Lembrando que o Mautic 3 não vem com nenhum novo recurso ou mudança visual, né, é apenas uma grande modificação ali no código e que vai trazer muito mais estabilidade para a plataforma e abrir novas possibilidades para que os desenvolvedores, a partir da versão 3.1, né? Então, essa versão é uma versão de estabilização, muitos problemas foram corrigidos, muitos mesmo, né? Todas as bibliotecas foram atualizadas, eles mudaram algumas coisas no Mautic, alguns endpoints ali para que seja fácil de um plugin customizar as coisas do Mautic, né? Então tem muita coisa boa, né? Abre realmente novos horizontes para o Mautic. E falando dessa 3.1, a equipe da Web Mechanic está desenvolvendo um novo editor visual para o Mautic. Olha só, então até que enfim vamos ter um novo editor do Mautic baseado naquele MJML, né, MJML, que é uma linguagem, uma metalinguagem parecida muito com HTML e que ela realmente é muito boa em criar e-mails, né? Quem usa o Topl, por exemplo, o Topl é baseado nesse MJML. Mas isso é um assunto para um outro episódio, né? E para quem quer colocar a mão na massa nesse Mautic 3, né, a imagem do Docker está quase pronta. Estou terminando aqui alguns testes finais nela, né? Acredito que agora em maio também ela já esteja disponível. E lembrando que é uma versão beta, né? Então não coloque em produção de maneira alguma. A equipe do Mautic sugere que você faça uma instalação limpa e não tente o upgrade agora, né? O upgrade vai ser um assunto também a ser debatido ainda pelos desenvolvedores, como é que vai ser feito esse upgrade do 2 para o 3, né, que algumas coisinhas vão acabar mudando. Então quem quiser testar o Mautic 3, não coloca em produção, não instala para um novo cliente, mas quem tiver curiosidade de saber como é que está, né, apesar de não ter mudado muita coisa visual, instala
uma instalação limpa aí. Virando aqui a chave do nosso episódio, vou falar um pouco sobre o Cloudflare. Eu tenho recebido aqui algumas dúvidas dos clientes, também de membros da comunidade que me chamam aqui no chat, com problemas com bot no Mautic. Pensando nisso, né, eu publiquei um artigo agora no blog da PowerTik, o link está aqui na descrição, com passo a passo sobre como configurar o Mautic no Cloudflare, né, e eu vou explicar aqui, dar umas dicas para vocês de como é que funciona essa configuração. Né. Primeiro eu vou falar um pouco sobre o próprio Cloudflare. Né. A união entre o Mautic e o Cloudflare permite que você tenha mais segurança nas requisições de entrada do seu Mautic. E assim você vai evitar bots maliciosos que podem infestar o seu Mautic de e-mails falsos. O painel de controle do Cloudflare ele é bem intuitivo, né, e permite que você configure o firewall com regras eficientes ali com poucos cliques. Cada solicitação que o firewall do Cloudflare recebe, ele inspeciona ali o mecanismo interno do Cloudflare, inspeciona aquela requisição, isso, pessoal, em milissegundos, né? E verifica se existe alguma regra para aquela requisição. E a própria inteligência interna ali de ameaças do Cloudflare também é aplicada, baseado em mais de 20 milhões de sites que existem no Cloudflare. Então, não só as suas regras de firewall, mas também as regras de firewall de todos os sites do Cloudflare. E cada requisição, cada tracking, cada e-mail aberto, cada pessoa que visitar o seu site, cada page hit no seu Mautic, tudo vai passar pela inspeção do Cloudflare. Se ele identificar que tem um bot, ele bloqueia. Né? Então, essas solicitações suspeitas, elas podem ser tanto bloqueadas mesmo, né? O Cloudflare ele pode desafiar, caso ele não tenha certeza, né? E elas serão registradas ali no log do Cloudflare. Né? Então, o que é o desafio? O Cloudflare não consegue identificar se aquela requisição ela é um bot ou é um usuário. Ele vai exibir um CAPTCHA. Né? E aí você vai resolver o CAPTCHA e ele vai entender que você é um humano. E a partir daí, beleza, ele faz um whitelist para você e você consegue seguir a sua vida, acessando normalmente o site. Né? E essas solicitações legítimas, né? Ou seja, as que não deram errado ali no desafio e nem nas regras, elas são roteadas por destino normalmente, né? E o Analytics do Cloudflare permite que você visualize ali os logs, né? Quantas requisições o seu site teve, quantas ameaças foram bloqueadas, quantas requisições foram bem sucedidas, quantas requisições foram desafiadas, e assim você consegue ter uma noção, e tudo isso funciona automático, né? Praticamente automático. Basta ligar ali a nuvenzinha laranja do Cloudflare e você automaticamente tem toda essa proteção que ele coloca, né? Além de você ainda poder especificar as suas regras específicas, né? O Cloudflare ele recebe cerca de 5,5 milhões de solicitações por segundo. Olha só o tamanho do Cloudflare, né? E o firewall dele está bloqueando, identificando ali ameaças constantemente, né? Então você vai se beneficiar dessa estrutura automática. Se você estiver utilizando um firewall, né, no seu servidor que não aproveita dessa inteligência coletiva que o Cloudflare possui, você mesmo vai ter que criar todas as suas próprias regras do zero. Né? O que significa que você vai ter que monitorar todo o tráfego do seu site, todo o tráfego do seu Mautic, e isso gera um trabalhão. Né? Então é uma tarefa que pode ser terceirizada e que te vai dar muito menos trabalho você utilizar o Cloudflare para fazer isso. Quando um cliente solicita uma nova regra de firewall, o Cloudflare analisa se essa regra ela pode ser aplicada a todos os outros milhões de domínios que existem na rede dele. Então é legal, porque não só você vai aplicar as suas, como você vai receber as regras dos outros também. E assim, cada vez mais vai crescendo o número de regras de bloqueio de coisas maliciosas no WordPress. Né? Então, o próprio sistema do Cloudflare analisa ali cada uma das regras. Se não é uma regra muito específica, aí ele não disponibiliza para a comunidade, mas se for uma regra mais geral, ou se for uma regra que ele viu que constantemente as pessoas estão lançando aquela mesma regra, ele já começa automaticamente a aplicar isso aí em todos os sites. Então, olha que legal, se você tiver um site com problema, e você tem vários sites no seu Cloudflare, assim que você aplicar em um, todos os outros já estão com a mesma segurança.
E aí que entra a maior vantagem do uso do Cloudflare com o Mautic, porque você não precisa de cache, de CDN, tudo isso que o Cloudflare também oferece. A gente só quer a segurança, a gente só quer bloquear esses bots, só quer bloquear essas requisições que a gente não deseja no nosso site, né? E aí você tem um controle muito melhor, né, muito mais confiável do que está entrando no seu Mautic, né? Mesmo que você tenha um ataque especificamente no pixel, ou você tenha ali um ataque especificamente no tracking, você consegue bloquear muito bem isso aí com o Cloudflare. Você pode bloquear o login do Mautic, muita gente pede aqui no suporte, Luiz, eu queria pôr uma segurança no login do Mautic. Não precisa colocar CAPTCHA, porque o CAPTCHA, por mais legal que ele seja, é chato de ficar resolvendo aquilo, né? Agora, se você pode ter uma segurança transparente, por que não tê-la, né? Então, com o Cloudflare, se você tiver um IP fixo, ou se você usa uma VPN, né, você pode configurar ali o login do Mautic só para aquele IP, só para aquela VPN. Então, fica muito mais fácil de você conseguir fazer essa segurança, né? Tem gente que põe parâmetro na URL de login. Então, você consegue criar suas próprias regras de modo transparente. O seu usuário não vai nem saber que tem aquilo, né? E você não precisa ficar se preocupando também com atualização de plugin, nada. Tudo no próprio painel do Cloudflare. Você pode bloquear os IPs que realizam muitos acessos aí de bots, né? Você pode criar suas próprias regras de acesso ao tracking. O Mautic possui, né, uma blacklist ali de domínios. O Mautic possui o CORS também, mas se você colocar isso do lado do software, seja Mautic ou seja WordPress, você vai estar sobrecarregando o seu software. A vantagem de usar o Cloudflare é que você coloca toda essa inteligência, todo esse processamento lá na ponta do Cloudflare. Então é o Cloudflare que vai ter que gastar CPU e memória para processar isso. Não precisa ser a sua máquina. Então, você ter um firewall ativo na sua máquina para bloquear esse tipo de requisição é um pouco complicado. Você vai ter mais processamento, mais uso de memória que você poderia terceirizar, né? E você libera a sua máquina, os recursos da sua máquina para isso. Então, assim, já que o cenário de vulnerabilidades muda direto, tanto no WordPress, então nem se fala, né? Os conjuntos de regras que são disponibilizados pelo Cloudflare, eu acho que isso é a maior vantagem para quem realmente utiliza o Mautic. Quem usa o WordPress já sabe do cache da CDN, das regras de cache, é muito bom. Você consegue uma nota muito alta no PageSpeed, no GTmetrix, se você souber configurar bem ali o Cloudflare. E vale a pena usar, né? Não deixe de acessar o nosso blog para você ver como é que você configura uma regra de página específica para o Mautic, né? Porque o Mautic ele é bem diferente do WordPress na configuração do Cloudflare, né? Então, fica aí essa dica de como você pode dar uma segurança muito maior de graça no seu Mautic, só de você utilizar ali o DNS, né? Usar o firewall, usar todo ali o proxy do Cloudflare. E antes de fechar aqui o episódio dessa semana, vamos falar um pouquinho sobre o Yoast SEO 14. Acho que a maioria das pessoas que usam o WordPress ou que trabalha com marketing digital acaba tendo que ter um acesso orgânico no site. E com certeza você já se deparou com o Yoast SEO no WordPress. Acho que ele é o plugin mais famoso aí de SEO para o WordPress. E a equipe do Yoast está preparando uma grande atualização para o modo como ele lida com o SEO no WordPress. E isso vai impactar diretamente o seu site. Olhando mais de perto nessa versão 14, eu acredito que essa reescrita do Yoast vai impulsionar ainda mais o WordPress e o próprio Yoast como uma excelente plataforma de SEO para os próximos anos, e realmente por muitos anos, né? Do ponto de vista de SEO, qualquer página do seu site WordPress é simplesmente um objeto indexável. Tudo isso aí, ok. Quem trabalha com SEO, quem trabalha com WordPress entende isso. E essa é uma intuição básica que levou a equipe do Yoast a criar esse recurso chamado indexáveis. Né? No seu núcleo, esses indexáveis são apenas uma tabela, apenas uma tabela do banco de dados que contém metadados e a URL para cada um dos itens do seu site. A abstração criada pelo Yoast normaliza a arquitetura de dados do WordPress
para qualquer tipo de página do WordPress se tornar um objeto rapidamente consultável, né? Em outras palavras, né, para quem não utilizou ainda, quem desenvolve no WordPress já usou ali o banco de dados do WordPress, as APIs do WordPress, e é uma dor de cabeça incrível, além de ser extremamente lento, né? E além disso, né, você agora com essa nova versão do Yoast, eles podem relacionar de maneira muito mais fácil e eficiente diferentes objetos que são relacionados, né? Como links, redirecionamentos, anexos e até mesmo o schema.org. É um grande avanço, né? Os links, por exemplo, são referências de um objeto que é penoso para o WordPress relacionar esses links. É um trabalho muito pesado. Imagina que você tem um site com milhares de requisições, você tem um blog que você escreve diariamente, 2, 3 vezes por dia, um portal, por exemplo, fica quase inviável de você gerenciar com o WordPress por causa de lentidão. Né? Essa versão do Yoast vai trazer muito mais velocidade nesse processamento dos itens de SEO, tanto para o usuário final quanto para os próprios mecanismos de busca. Né? E o WordPress oferece ali uma API padrão dele para poder armazenar os metadados de conteúdo. Né? Só que essa API é muito lenta, ela é flexível, ela é muito fácil de usar. Do ponto de vista do programador, é uma API excelente, mas do ponto de vista mais técnico, para quem tem que lidar com a informação, ela é uma dor de cabeça. Né? Então, o Yoast veio para mudar, ele mudou. O Yoast não vai mais acessar essa API padrão do WordPress. Ele criou uma abstração, ele vai utilizar a abstração dele. Isso vai dar um ganho de desempenho enorme para o Yoast no seu WordPress. Então, por exemplo, se você vai gerar um XML com 1000 URLs, no caso ele vai quebrar em vários arquivos. Mas assim, muita gente já conseguiu 10 vezes mais rápido. Quem tem uma máquina mais lenta, mais leve, então você tem uma maquinazinha com 2 GB de memória, mas você tem um sitezinho grande nela, você já percebeu que muitas das tarefas, até mesmo para poder exibir a página, demora um pouco, porque o Yoast, cada vez que ele vai exibir a página, ele processa uma série de coisas. Se você usa o Redis para poder fazer um cache de objetos, você ganha um pouquinho ali de velocidade. Mas internamente é pesado, deixa o seu site lento, né? Tanto é que esse Yoast está entre os top 10 aí de plugins mais pesados por WordPress, porque a função, o que ele faz é uma tarefa pesada. Então agora que mudou, agora que a equipe conseguiu colocar ordem na casa, né, ele vai armazenar todos os links, ele vai processar em segundo plano, e ele vai armazenar todos os links numa única tabela. Então olha só, uma única tabela, e vai ficar totalmente em cache esses dados. Então vai ser muito mais rápido para ele poder gerar o seu breadcrumb, para ele gerar ali o esquema do seu site, para ele gerar o seu sitemap. Se você estiver editando um post e ele vai sugerindo as palavras, ele vai analisando o seu texto, vai ser muito mais rápido fazer isso também. Então realmente vai ter um ganho enorme para quem for utilizar o Yoast no WordPress e também para os mecanismos de busca que vão acessar mais rápido o seu site. Eu vi um estudo um tempo atrás que quase 1/3 do tempo de acesso de um site, do tempo de carregamento de uma página, é por causa do plugin de SEO. Então olha só o peso que isso aí tem. Você instala um pluginzinho e ele representa 1/3 da lentidão do seu site. Então a equipe do Yoast está de parabéns de ter essa iniciativa de abrir mão ali do WordPress, nesse sentido de utilizar ali esses recursos internos do WordPress, criar o seu próprio. É mais trabalhoso, é mais difícil, mas vai valer muito a pena do ponto de vista técnico, né? Então você que trabalha com agência, você que trabalha com SEO, ou você que é desenvolvedor e entrega um trabalho muito bom para o seu cliente, fica atento aí às próximas versões do Yoast, que vai ser realmente uma mudança aí drástica no desempenho do site. E com o tempo, no anúncio do Yoast, eles disseram que muitos dos recursos que eles querem implementar não tinham como implementar por causa da lentidão. Então a gente pode esperar bastante novidade aí das próximas versões do Yoast. Lembrando também que, não menos importante, né, que essa versão 14 ela é totalmente pronta para quem usa o WordPress Headless. Então, você que está trabalhando aí já nesse WordPress moderninho, o Yoast vai estar totalmente acessível por API e vai ficar muito mais fácil de você poder montar ali o seu site com WordPress Headless.
Tá certo, pessoal? Um grande abraço. Lembrando que você pode participar aqui do nosso podcast enviando a mensagem de texto ou voz para o WhatsApp 11 97671 5006. Envie a sua mensagem com dúvidas. Se você utiliza, também pode enviar uma mensagem de voz aqui pelo nosso podcast, pela plataforma Anchor. E manda aqui a sua dúvida, faz o seu comentário, que a gente publica no próximo episódio, tá certo? Siga a PowerTech no Facebook, no Twitter, em todos você procura por PowerTech MKT. E não esquece de assinar aqui no iTunes, no seu Google Podcasts, no Spotify, o nosso podcast e o nosso canal do YouTube, tá certo? Um grande abraço e até o próximo episódio.